Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta quarta-feira da segunda semana da Quaresma, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja nos oferece uma palavra da sua tradição. O texto que nos é dado para reflexão no dia de hoje, que está lá na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas, é tirado do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo, do século II da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto da Adversos Hereses de Santo Irineu é o seguinte: através de figuras, Israel aprendia a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. Ouçamos então essa palavra da Igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Desde o princípio, Deus criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação. Ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus. Preparava os profetas para acostumar os homens a serem morada do Espírito e a viverem em comunhão com Deus. Ele, que não precisava de nada, oferecia a comunhão aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava, qual um arquiteto, o edifício da salvação. Aos que nada viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, davam uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, concediam a herança. Enfim, para os que voltavam à casa do Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa. Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. Eis porque João diz no Apocalipse: sua voz era como o fragor de muitas águas. Na verdade, são muitas as águas do Espírito de Deus, porque é muita a riqueza e grandeza do Pai. E passando através de todas elas, o Verbo concedia generosamente o seu auxílio a quantos lhe estavam submetidos, prescrevendo uma lei adaptada e adequada a cada criatura. Deste modo, dava ao povo as leis relativas à construção do tabernáculo, à edificação do templo, à escolha dos levitas, aos sacrifícios e oblações, às purificações e a todo o restante do serviço do altar. Deus não precisava de nada disso, pois é desde sempre rico de todos os bens e contém em si mesmo a suavidade de todos os aromas e de todos os perfumes, mesmo antes de Moisés existir. Mas educava um povo sempre inclinado a voltar aos ídolos, dispondo-o, através de muitas etapas, a perseverar no serviço de Deus. Por meio das coisas secundárias, chamava-o às principais,
isto é, pelas figuras à realidade, pelas temporais às eternas, pelas carnais às espirituais, pelas terrenas às celestes, tal como foi dito a Moisés: farás tudo segundo o modelo das coisas que visse na montanha. Durante 40 dias, com efeito, Moisés aprendeu a guardar as palavras de Deus, os sinais celestes, as imagens espirituais e as figuras das coisas futuras. Paulo também disse: bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. E acrescenta ainda, depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei: essas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para nos ademoestar e instruir, a nós que já chegamos ao fim dos tempos. Por meio dessas figuras, portanto, eles aprendiam a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. E assim, a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das realidades futuras. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse texto de Santo Irineu, no seu tratado contra as heresias, fala das figuras que o Antigo Testamento trazem a respeito de Cristo, figuras estas que se tornam realidade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação do Verbo Divino. Nós vemos as Sagradas Escrituras cheias de imagens, de figuras, muitas delas que nós não conseguimos compreender ao primeiro contato, mas que vão sendo reveladas e se tornando reais na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra Santo Irineu, citando São Paulo, que o Cristo já estava presente na vida do povo do passado, do povo do Antigo Testamento, do povo de Deus. Cristo já estava, de certo modo, guiando aquele povo ali. Não eram capazes de compreendê-lo ainda, de saber quem ele era, de experimentar de modo pleno do seu conhecimento. Por isso eram dados a eles imagens. Eram dados a eles aquilo que eles eram capazes de compreender, para educá-los. E quando chegou a plenitude dos tempos, então todas aquelas imagens, figuras do passado, se tornaram claras e foram substituídas, de certo modo, pela presença verdadeira, real e encarnada do próprio Senhor. A profecia se tornou graça. A profecia se tornou realidade em Cristo Jesus. Era o mesmo Cristo quem guiava o povo, que não tinha a capacidade ainda de reconhecê-lo. E na plenitude dos tempos, e nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, ele se dá a conhecer de modo pleno e deseja ser acolhido por todos nós. Deseja ser o guia da nossa vida, como era mesmo sem ser conhecido no passado. Hoje, conhecido, ele quer ser o guia da nossa vida, da nossa história. O mesmo Cristo.
Cristo, Senhor de todas as coisas. Nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, somos convidados a nos colocar na presença de Maria, Mãe do céu, Mãe nossa, porque Mãe de Deus. Ela que é o modelo perfeito de quem sabe adorar o Senhor e nos ensina que é a Ele, a seu Filho, que devemos adorar e amar sobre todas as coisas. Por isso, ela estando mais perto de Jesus, é capaz também de nos conduzir sempre a Ele, sempre na presença do seu amado Filho. Confiemos a ela então nossa vida, apresentemos a ela nossos pedidos, preces e agradecimentos nesta oração, para que ela conduza até Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha uma quarta-feira na presença do Senhor. Que cada hora do dia de hoje seja guiada por Jesus, que a sua vida seja conduzida por Ele. E mesmo se tiver de enfrentar alguma dificuldade, passar por algum obstáculo, enfrentar alguma luta, nunca se esqueça que você não está sozinho e que, confiando no Senhor, Ele certamente te mostrará a sua força e você será sempre um vencedor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.